Abra sua Bíblia para nós pensarmos sobre este dizer popular: perguntar não ofende. Será? Será que perguntar não ofende? Irmãos, olha que texto interessante que eu separei para compartilharmos, para pensarmos nisso hoje. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Pincelei só esse texto daquele drama conhecido com o nome técnico de fratricídio. Sabia disso? Quando um irmão de sangue mata outro, esse crime é chamado de fratricídio, que é o drama de Caim e Abel. No versículo 9 do capítulo 4, tem duas perguntas, uma que não ofende e uma que ofende, porque está no meio de uma resposta mentirosa. Geralmente, antes de ler o texto, essa expressão, perguntar não ofende, é para justificar uma ofensa que foi feita através de uma pergunta. Geralmente acontece assim: a pessoa faz uma pergunta em que a outra ficou ofendida, aí ela fala assim: ó, calma, eu só perguntei, com essa cara de cínico aqui mesmo que eu estou, perguntar não ofende, sabe essa cara assim de... mas sabe que ofendeu, e a maneira de sair, eu não sei se você já teve essa experiência, quando você usa. Então, esse ditado popular é um ditado bem brasileiro mesmo, para se safar, sair pela vertente. A gente usa expressões ruins para fazer uma pergunta, alguma pergunta já carregada de acusação, e aí percebe-se que essa pergunta não constrangeu ou ofendeu a pessoa, aí a gente fala assim, usa essa saidinha, né? Calma, calma, não quis ofender, perguntar não ofende, né? A gente ofende, né? Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, para Deus, vai ver, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Gente, é interessante, não é? Eu olho para esse texto e vejo como é que uma pergunta não se... Quando é que uma pergunta não ofende? Quando ela não é feita, quando ela é feita de maneira certa. Quando que você faz uma pergunta de maneira certa? Quando o indivíduo tem a chance de dar a resposta que necessariamente não é aquilo que você já sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo. O que aconteceu comigo? Uma pessoa falou assim: por que você não pagou o lanche que você comeu? Essa pessoa está fazendo uma pergunta, mas dentro da pergunta ela já está dizendo que eu comi o lanche e não paguei. Você percebe? Diferente de: o senhor pagou o lanche que o senhor comeu? Não percebi. Não, já paguei, está aqui a coisa assim. Mas por que você não pagou o lanche que você comeu? Percebe que não é uma pergunta. Essa pergunta ofende se por acaso você já tenha feito isso. E principalmente, gente, é tão difícil o processo de comunicação, porque a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia fala que as nossas palavras devem ser temperadas, né? E o tempero está ligado ao tom, às expressões e à altura de como eu estou falando. É interessante isso. Mas eu quero olhar para esse texto só para a gente dar uma lembrada disso, né? Perguntar, algumas perguntas ofendem sim. Vamos ver hoje aqui na nossa breve meditação, e até quero constrangê-los um pouco com algumas perguntas aqui que elas não ofendem, mas que nos comprometem, nos revela a qualidade, a que nível, se está no nível agradável, ou melhor, se a qualidade é boa ou não do nosso relacionamento com Deus, passando por um teste fundamental, que era o teste que Deus estava fazendo para Caim. Deus sabe de todas as coisas. Por que será que Deus faz uma pergunta que Ele já sabia a resposta? Deus sabe de todas as coisas.
De quem estamos falando aqui, irmão? Só para a gente entrar um pouquinho no contexto bíblico. Eu estou falando, essa pergunta foi feita para Caim, logo depois que ele matou Abel, e esse drama todo mundo conhece. Caim matou Abel, de vez em quando a gente confunde, fala rápido, quando está num teste bíblico, se vem uma pegadinha, a gente fala que foi Abel que matou Caim, mas logo depois a gente pega e lembra. Mas assim, ó, Caim matou Abel e as motivações estão lá, e outro dia a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer é sobre essas questões das perguntas que precisamos responder. Deus então faz a pergunta de uma maneira certa, que não pode, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Não é? Deus pergunta do jeito certo, apesar dele saber a resposta, mas quando nós damos as respostas para Deus, essas respostas geralmente revelam quem somos e o que fizemos. É interessante quando nós vamos ter uma conversa com o Senhor, mesmo sabendo de todas as coisas, o próprio Espírito deixa bem claro para nós quem somos e o que fizemos. No caso de Caim, a resposta dele é uma mentira. Ele mente para Deus, ele diz, não sei, e depois ele faz uma pergunta ofensiva. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Gente, imagine eu e você, qual seria a resposta de Deus para Caim? Sim, você é. Você é responsável pelo seu irmão. Eu gostaria de trazer uma revelação para vocês. Nós vivemos os mesmos princípios do tempo de Caim e Abel. Inclusive, saber disso, queridos, olha que coisa espantosa. Quando você olha para o drama em volta de Caim e Abel, o pecado não tinha tantos séculos assim. O pecado era algo novo. E quando eu vejo a disposição de Caim, eu penso de que isso é um alerta para nós. Vivemos o mesmo tempo, inclusive saber que o ser humano é capaz de sentir e depois fazer as piores atrocidades com os seus semelhantes. Gente, quando eu olho assim, eu falo assim, nossa, Adão e Eva acabou de sair do jardim do Éden, aqui está os dois aventureiros de começar uma vida fora do jardim, e já tem no coração de um irmão a disposição de matar o outro, e não vou entrar no mérito da questão, só essa disposição. Antes de você falar, não teria coragem, tome muito cuidado com você. Tem horas, gente, que a gente é capaz, não duvide, é isso que eu queria dizer para você, não duvide da sua capacidade de ser ruim. Tem horas, irmãos, que a gente extrapola, a gente é ruim. Quando eu olho para Caim, eu falo assim, puxa, eles deviam estar se curtindo, né? Mas não, por conta de todo o drama. Depois você lê ali o capítulo 4 de Gênesis, todo o capítulo 4, e vê todo esse drama. Mas eu quero ficar com as perguntas aqui, tá bom? Então, queridos, é bom ver isso. E a pergunta de Deus, o que revela para nós? Qual que é a pergunta de Deus? Onde está o seu irmão? Quem é esta figura, gente? Quem é esta figura? Essa minha pergunta não te ofende, né? Quem é o seu irmão? Que figura é essa? No meu raciocínio, para tentar fixar na sua mente, eu pensei rapidamente em 3 irmãos, salvo algumas exceções. Nós temos, a maioria das pessoas, salvo aqueles que são filhos únicos, mas nós temos os nossos irmãos de sangue. Tem alguém aqui que é filho único, só tem você? A Amanda, por exemplo, não sabe o drama nosso. Então nós temos, salvo as exceções, e graças a Deus nós temos a Amandinha aqui, que é uma exceção. Tem mais alguém que é filho único, filha única? Não é? Salvo essas exceções, nós temos os nossos irmãos de sangue. Nós temos um outro tipo de irmãos, que é os nossos irmãos de fé. E nós temos os irmãos de raça, por ser de raça humana. Os seres humanos, de alguma forma, nós também poderíamos considerar como nossos irmãos. Nós podemos chamar essa galera do nosso semelhante.
ou então aqueles a quem Deus ama. Gente do céu, pensa numa pessoa perigosa, é essa tal de irmão. É uma pessoa extremamente perigosa, porque ela pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma prova, que prova o quanto nós somos falsos. Eu e você somos falsos, somos hipócritas. Você sabia que é o seu irmão, ou de sangue, ou seu irmão de fé, ou o seu semelhante, que vai caracterizar como é o nível da sua relação com Deus? A religião desvia a gente do foco de Deus. A pergunta que foi feita no capítulo 4 de Gênesis é uma pergunta eterna. A resposta de Deus para a pergunta de Caim ofendeu ao Senhor, a ponto de Caim ter sido castigado. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Não aparece no texto, mas eu vejo o Senhor falar: sim, você é responsável pelo seu irmão, você é guardador do seu irmão, através de você eu vou cuidar do seu irmão. Então veja como meu irmão de sangue, veja como meu irmão de fé, veja como meu irmão de raça, em termos de raça humana, não de raça de nação, é uma pessoa que pode ser uma bênção, mas também pode revelar. Que nível que está? Como é que está a minha relação com Deus? Gente, por que a religião dá uma disfarçada? Porque a religião leva para a contemplação. Sabe quem são as pessoas santas? Não, santas não. Sabe quem são as pessoas admiradas, as pessoas espirituais, que a religião coloca em alguns patamares? As que oram muito, as que jejuam, aos que leem a Bíblia. Essas pessoas assim geralmente. Mas quando você vai para a Bíblia joga o jejum fora, joga a oração fora, joga a sua leitura bíblica fora e pergunta: onde está teu irmão? Gente, e essa pergunta, ela não pode nos ofender, como chateou Caim. Caim sabia que tinha pisado na bola. Ela tem que nos constranger. Olha a preocupação de Jesus. Olha a preocupação de Jesus. No capítulo 18, versículo 10 de Mateus, Jesus dá uma olhada para todas as pessoas e as chama cada uma delas com essa expressão carinhosa assim, ó. Jesus capítulo 18, versículo 10, ele dá um aviso para nós, ó. Cuidado, na minha versão, que deve ser NVI eu acho, cuidado para não desprezarem, olha para mim por favor, um só desses pequeninos. Não despreze ninguém, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do Pai Celeste. Gente, há um cuidado com os pequeninos, com a criação de Deus, que é uma coisa constrangedora assim. Esses pequeninos são seres humanos, e Jesus falou: toma cuidado, vê como você trata essas pessoas. E só para cair por terra aqui a história de anjo da guarda, nós não temos um anjo da guarda. Um anjo da guarda é pouco para nós. Olha como Jesus põe no plural aí, os anjos dele. Um anjo só não dá conta de você não, você dá muito trabalho. Você tem um anjo, você acha que Deus ia deixar de ser? Um anjo é pouco para nós. Por isso é que a Bíblia, Jesus até agora, essa história do anjo da guarda é uma criação da Idade Média. Eu não sei quem criou a crendice do anjo da guarda, mas é uma criação com certeza da Idade Média. Se você olhar para Mateus 18, 10, que os anjos deles, e toda vez que vai haver uma expressão, salvo quando um anjo veio trazer uma mensagem específica, como foi o anjo que veio trazer a mensagem para José e Maria, os anjos sempre estão numa galera.
primeiro capítulo de Hebreus, versículo 1,14, fala que eles são espíritos ministradores. É uma galera que é os espíritos ministradores que são enviados a serviço dos santos. Mas essa é a preocupação de Jesus. Jesus diz isso. Aí depois Jesus faz uma coisa, irmãos, com relação ao nosso irmão, que é um negócio assim, ó, muito difícil se você realmente não pedir ajuda para Deus. Olha ainda, mesmo no capítulo, veja que pessoa importante que é o irmão. Mesmo o capítulo 18 de Mateus, por favor. Quero destacar um toque que Jesus dá para nós aqui, para você ver como que essa pessoa é perigosa. O meu irmão, e depois eu vou explicar porque estou usando esse exemplo de perigo. Olha só, se o seu irmão, geralmente eles fazem isso bastante, tá? Pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Gente, tem dois detalhes aqui que eu quero chamar a atenção para você. Por que será que Jesus, primeira coisa, os mineiros aqui, se ele pecou contra mim, é eu que tenho que ir atrás dele. Sabe por quê? Tem hora que a pessoa não sabe. E outra coisa, esta expressão bíblica aqui é relacionada a uma coisa que te fez diretamente mal. Você sentiu algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, e você correu o risco, por essa pessoa ter tomado essa atitude, você perder a comunhão sua com Deus. Esse pecado que o meu irmão pecou contra mim é muito individual. Não é um pecado social, que a pessoa está fazendo alguma coisa errada e que está todo mundo vendo. Não, é um pecado que atingiu diretamente você. Uma coisa que ele disse, uma coisa que ele fez. E isso aqui é para ser tratado. Depois, no segundo momento, Jesus começa a falar de um pecado mais macro. De uma pessoa que está indisposta de resolver uma questão que me feriu muito, que me machucou. Porque o significado de pecado, um dos significados de pecado, irmãos, é você errar o alvo. Você errar o alvo, você fazer algo que desagrada a Deus. E olha aqui para mim, todas as vezes que você faz algo que desagrada a Deus, tem uma vítima humana envolvida. Tem uma vítima humana envolvida. Todas as vezes que você faz. Quando não tem ninguém, pode ter certeza que você é a vítima. Você é a vítima e você é um ser humano. Então olha a importância que Jesus dá. Por que Jesus manda que eu vá falar com esse irmão? Porque foi algo que me machucou, e eu devo fazer de uma maneira em que eu me livre de toda e qualquer acusação. Vou conversar com ele só, e com uma intenção: mostrar para ele o erro é o quanto isso me machucou. E se você usar, olha aqui para mim, do tom certo, da expressão certa e da pergunta certa, você vai com o coração para ganhar esse irmão, não para acusá-lo, não para condená-lo e não para espalhar o mal que ele te fez. É muito maravilhoso isso, porque Jesus fala assim, ó, mostre-lhe o erro, se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Este é o alvo. Olha como essa pessoa é importante. O erro atingiu a mim, aí Jesus fala, vai lá, fala com ele, a sós. Fala com ele a sós. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria dos problemas que nós temos de relacionamento foi porque nós não demos esse passo, tivemos medo, chamamos testemunhas,
né, Roque? A gente é chamado para ser testemunha. Vamos lá comigo, pastor. Cara, é uma pena se as pessoas forem com essa disposição de acertar e de ir lá para ganhar, não para se vingar, não para acusar, e não para chegar fazendo essas perguntas acusatórias, porque tem algumas perguntas que ofendem. Tem uma coisa engraçada que eu quero... Muitas vezes as pessoas não entendem isso, gente, mas só um toque eu digo, olha, cuidado quando eu aconselho as pessoas a não oferecer perdão. Oferecer perdão é um negócio muito perigoso que precisa ser pedido, porque eu já tive uma experiência assim, foi muito engraçado. Sandra até lembra disso, uma garota até passou lá, quando a gente morava, até, pastor, bem chorando, eu vim aqui te perdoar. Eu falei, putz, grego. Eu falei, o que eu fiz? Gente, eu faço muitas coisas erradas com as pessoas, eu fiquei imaginando, né, eu falei assim, o que será que eu fiz? Gente, a experiência que é, aí ela contou a causa, por acaso eu tive uma postura de sabedoria, mas na verdade a minha vontade era outra. Eu falei para ela assim, olha, eu quero te pedir perdão então agora por eu ter feito isso, mas eu não me lembro de ter feito tal coisa. Mas por que, irmãos? Quando a gente vai oferecer perdão, geralmente a gente chega oferecendo, já se vingando. Eu quero te perdoar. Depois que ela falou, eu achei tão engraçado. Então tome muito cuidado, quando você vai, qual é a sua motivação de oferecer um perdão que não está sendo pedido? O ideal é fazer isso que Jesus falou. Jesus não mandou eu ir lá perdoar o meu irmão, mandou eu ir lá ganhar o meu irmão. Vai tu, fala com ele só, se ele te ouvir que é seu irmão. Muito bem, quem é essa figura que Deus pergunta? Jesus percebeu, deu uma olhada para os discípulos e percebeu que esse negócio de irmandade espiritual ia precisar de um reforço, a ponto de ele criar um novo mandamento muito específico para a relação da igreja. Eu achei isso muito interessante. Olha o capítulo 13, por favor, comigo, de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, gente, é demais. Eu estava olhando esse texto aqui e falei assim, quando você lê assim de repente, você pensa que Jesus está falando dos 2 mandamentos lá, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Mas não, Jesus chama isso aqui de um novo mandamento. Olha para mim, irmãos, ou melhor, para mim não, olha para o texto. Olha o que a Bíblia diz em João 13, capítulo 34. Um novo mandamento lhes dou, que amem, falando por os discípulos, que amem uns aos outros. E qual o padrão? Covardia, gente. Como eu os amei. Amem uns aos outros como eu vos amei, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Gente, é um novo mandamento. Jesus falou, vai dar treta, esse negócio de igreja vai dar muita briga, vai dar muita encrenca, vai dar muita fofoca, vai dar muita maledicência, vai dar muita ofensa, porque todo mundo assim, muito sensível. Aí Jesus falou, para, você vai amar o próximo a ti mesmo. Mas antes disso, tem uma estratégia missionária infalível, que é vocês se preocuparem e amar como eu. Jesus esperou alguma coisa em troca de nós? Não. Jesus veio e se deu. Amar uns aos outros como eu vos amei. Aí por que a estratégia missionária é top? Olha o versículo de número 35. Com isso, todos os outros irmãos de raça, os outros irmãos, seres humanos, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Reforçando isso, vá para o capítulo de número 17, vê como essa estratégia é aguçada, o capítulo 17 de João, o versículo de número 21. Olha só, capítulo 17 de João, versículo 21, Jesus fala assim, por que é uma estratégia de evangelização top? Para que todos sejam um. Ele já tinha ensinado isso lá atrás no versículo 13, tá?
para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, agora vem o top das galáxias, que para mim é o versículo 22, de verdade mesmo a gente não consegue. Aí Jesus criou uma liga, uma capacitação, para que nós consigamos fazer isso, usar dessa estratégia de sermos um, de sermos unidos, estarmos ligados. Jesus falou assim, ó, pelo coraçãozinho deles não vai não, precisa de algo sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? O versículo de número 22, aí depois de ler aqui, eu quero que a igreja glorifique ao Senhor, pelo amor de Deus. Olha só, irmãos, dei-lhes a glória. Posso ouvir um amém? Gente, o Senhor deu-nos a sua glória, dei-lhes a glória que me deste. Para quê? A gente, Rock, não dá para ser um sem essa glória aqui não. Agora Deus já nos mandou a nossa glória. Cadê a irmã Glória? Fica em pé, irmã Glória. Vamos aplaudir ao Senhor que nós temos a nossa glória. Irmã Glória, graças a Deus, nem todas as igrejas têm uma glória, nós temos a nossa. Gente, agora tirando a piadinha sem graça de lado, eu creio, isso aqui é um negócio tão forte, que Jesus falou assim, ó, não dá. Eles, que esses coraçãozinhos que vocês têm, com essa disposição, com esse mimimi, não pode te tocar, não pode falar não para você, não pode. Aí falou assim, não, eles precisam de um reforço, eu vou mandar uma glória, vou dar-lhes a minha glória, a sensibilidade do Espírito, sabe, as coisas que tem hora, fala assim, puxa vida, foi mal, hein, aí você faz o caminho de volta, vai lá, e acerta, quando você se toca que você fez alguma coisa errada, fica mais fácil, ele fala, putz irmão, pisei na bola com você, me perdoe, aí fica mais fácil. E quando o irmão te procurar, porque você não fala, não, você está doido, eu nunca fiz isso, não, calma, relaxa, ele se feriu, você nem sabia. Então eu acho lindo isso, quando a Bíblia diz que dei-lhes a glória, e com um objetivo, de novo aparece a estratégia. Olhe para o versículo de 22 ainda. O objetivo de Deus é este: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Isso é maravilhoso. Queridos, quero terminar essa nossa breve meditação com uma pergunta que não ofende, mas que nos constrange. Olha só, aquilo que eu afirmei antes, a religião dá uma mascarada na nossa espiritualidade. Eu quero que todos saiam daqui olhando para esta palavra e com desafio no coração. Olha para a pergunta mais constrangedora que tem em algumas Bíblias, porque infelizmente em outras Bíblias não aparece a pergunta, mas na Revista Corrigida, na Almeida Corrigida Fiel, tem a pergunta que eu quero, em 1 João, por favor, abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 20. Olha só, irmãos, lembra que eu falei a religião disfarça? A religião joga você para os jejuns, joga você para as suas caras de adoração, joga você, não, eu já li a Bíblia, joga você para você estar presente em todas as reuniões da igreja. Agora veja a pergunta e a afirmação constrangedora que tem em 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e despreza, algumas Bíblias diz, aborrece, outras Bíblias diz, despreza, outras Bíblias diz, odeia. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Aí vem a pergunta, que não ofende, na Revista Corrigida: pois quem não ama o seu irmão qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Responde essa pergunta. Se você tem uma disposição, você tem que saber que tem perguntas na Bíblia, como foi feita a Caim,
que revela o quanto nós precisamos acertar, porque nós estamos mentindo, nós somos hipócritas, nós somos apenas religiosos, quando simplesmente temos uma disposição muito grande de aborrecer, de abandonar, de não querer conversa, de não aguentar. E aí você sabe em que nível que é esse semelhante. Talvez seja um irmão de sangue. Olha, na minha casa, na minha família, meu pai, minha mãe, meus tios, já teve caso de pessoas não conversarem por 30 anos. Graças a Deus que eu vi a restauração de conversando. Pessoas que não conversam com o irmão de sangue, e é da igreja. Pessoas, o perigo, isso aqui ó, essa pergunta não ofende, mas você tem dificuldade de dar graça e paz para alguém que é da sua comunidade? Cuidado, e você diz que ama a Deus? Existe algum ser humano que é alvo da sua condenação por causa do comportamento ou do estilo de vida que ele escolheu viver? Cuidado, você diz que ama a Deus? Olha que pergunta. Se você não ama o irmão a qual viu, que você vê, você pode, como pode amar a Deus a quem não viu? Como você vai fazer uma declaração dessa? Lembra que eu falei que essa pessoa é uma pessoa perigosa? O irmão é uma pessoa que determina como é que está a minha vida com Deus. E sabe quem determina isso? Meu irmão de sangue, meu irmão de fé e meu irmão de raça. Perguntar não ofende, depende da pergunta. Mas eu quero constranger vocês com esta última pergunta de João 4:20. Sabe por quê? Porque no versículo 1 João 4:20, porque no versículo 21 há um mandamento. Para mim não é um mandamento, irmãos. Para mim é uma constatação que eu quero que você tome posse. Porque o amor que a Bíblia nos cobra a ser liberado para meu irmão de sangue, meu irmão de fé e meu irmão de raça, não é um amor de sentimento, é um amor que, se eu tiver oportunidade e puder, eu vou ser sempre um instrumento de bênção na mão de Deus, para abençoar meu irmão de sangue, meu irmão de fé e meu irmão de raça. Porque, olha o que está escrito no versículo 21 de 1 João 4:21. Ele nos deu este mandamento. É um mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão.